Olá, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem. Aqui é a Denise do Lar Espírita Alta de Souza e hoje nós estamos juntos mais uma vez para fazer o nosso Evangelho no Lar semanalmente. Estamos no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, falando um pouquinho sobre as aflições que imperam no nosso planeta Terra, o porquê que nós sofremos tanto e não conseguimos ter uma felicidade plena. Tá certo? Lembrando que iniciaram as aulas da nossa Escola de Estudos Espíritas, nós convidamos vocês todos os sábados às 17h45 e se aprofundar um pouquinho nos estudos da doutrina espírita para a gente ter uma visão mais ampla, mais racional da vida, que muitas vezes só estudando o Evangelho a gente não consegue, tá certo? Então vamos reunindo o pessoal aí, chamando a família, ou você que faz o Evangelho sozinho, né? Que na verdade nunca está sozinho, porque no mínimo sempre seremos dois, a gente e o nosso mentor, né? Mas se você faz aí aparentemente sozinho, já vai indo para o seu cantinho, para que você possa ficar só consigo mesmo, para fazer sintonia com a espiritualidade e refletir sobre os ensinamentos do Cristo, para que a gente possa buscar novas atitudes, uma conduta melhor para transformar a nossa vida assim num momento mais feliz nessa passagem nossa aqui pelo planeta Terra. Tá certo? Então coloquem a água na mesa, o seu copo d'água, a sua garrafa, para que possa ser fluidificada no final. E vamos fazer a nossa prece. Divino Mestre Jesus, estamos aqui mais uma vez reunidos em torno do Teu Evangelho. Pedimos que abençoe a nossa família, para que todos nós estejamos dispostos, Senhor, a compreender os Seus ensinamentos, mas acima de tudo, a praticá-los. Nos auxilia, Senhor, a promovermos a nossa reforma íntima, para que possamos ter novas atitudes, uma nova conduta, mais fraterna com todos os irmãos que nos cercam. Obrigado por mais esta oportunidade e ser conosco com o seu amor hoje e sempre. Que assim seja. Então hoje nós vamos ler um pedacinho, estudar um pedacinho sobre o esquecimento do passado, né? Então nós, seguindo o nosso Evangelho, segundo o Espiritismo, vamos ler um pedacinho para que a gente possa compreender sobre a necessidade de nós esquecermos do passado. Por que nós não lembramos e o porquê que, se a gente lembrasse, quais as consequências desastrosas que seriam na nossa vida nós termos a lembrança, né, de quem fomos no passado, porque aí não seríamos somente nós. Se eu lembrar de quem eu fui no passado, todas as outras pessoas lembrarão também quem foram. E como nós já vimos, a gente vem de um passado cometendo muitos erros, e é por isso que nós temos as aflições que nós passamos hoje. Muitas vezes são as aflições que nós cometemos erros hoje mesmo, e aquelas aflições que nós não temos explicação, que eu já falei de outras vezes, que chegam na nossa vida como se tivesse caído de paraquedas, sem a gente correr atrás, que são aqueles problemas mais graves. Elas estão em consequências do passado, são as consequências hoje de atitudes erradas do passado, e nós não podemos nos lembrar, porque imagine que nós temos que viver em grupo com as mesmas pessoas que nós prejudicamos ou que nós fomos prejudicados. Imagine se nós lembrássemos quem foram essas pessoas. Então nós vamos ver um pouquinho por que nós não podemos lembrar do passado. Então, segundo o texto que está no Evangelho aqui, esquecimento do passado. Porque algumas pessoas dizem, né, que esquecer o passado é um obstáculo ao meu progresso, porque diz assim, eu não me lembro do que eu fiz, então como que eu vou progredir? Então a gente vai ver um pouquinho os esclarecimentos aqui. Não tem razão argumentar que o esquecimento é um obstáculo ao proveito que poderíamos tirar da experiência das encarnações anteriores. Se Deus julgou conveniente lançar um véu sobre o passado, é que isso deve ser útil. Lembrando que a gente sempre fala, né? Que tudo tem uma causa, tudo tem uma utilidade. Com efeito, a lembrança causaria gravíssimos inconvenientes. Poderia, em certos casos, humilhar-nos de modo extraordinário, ou exaltar nosso orgulho e, por isso mesmo, entravar-nos o livre-arbítrio. Em todo caso, causaria inevitável perturbação nas relações sociais. É comum
o espírito renascer no mesmo meio onde já viveu e estabelecer relações com as mesmas pessoas, a fim de reparar o mal que lhes praticou. Se reconhecesse nelas as que ele odiou, talvez seu ódio se despertaria. Em todo caso, iria sentir-se humilhado diante das pessoas a quem ofendeu. Lembra que a gente já falou nas nossas reflexões anteriores que nós teremos que voltar sempre com as mesmas pessoas que nós não conseguimos estabelecer boas relações? A nossa história do passado, a nossa história da sociedade, né? Ela vem nos mostrando quantos erros que a gente vem cometendo. E a gente pode ver pelo dia de hoje. Não existe uma pessoa ainda encarnada nesse planeta Terra que seja 100% uma pessoa boa e fraterna. Nós sempre temos no nosso grupo de relacionamento alguma pessoa que a gente não gosta, em maior ou menor grau, né? Tem aquelas que a gente, sabe, preferiria não conviver com ela, mas a gente vai suportando, não é? A gente não gosta daquela pessoa, mas a gente suporta, né? Vamos vivendo a vida com ela, assim. Tem aquelas que a gente tem verdadeira aversão, né? Que você não consegue nem ficar na frente dela. Tem outros que a gente não suporta mesmo, né? Que a gente chega a nível assim de você poder se afastar, querer se afastar daquela pessoa porque não consegue conviver. E em níveis maiores, né, de pessoas que têm algumas aversões muito maiores, existem ódios muito grandes a ponto de você querer prejudicar a pessoa, a nível até de você querer que ela morra e de acontecer os homicídios, porque não tem por aí, um atrás do outro, matando um ao outro, né? Que a humanidade parece que é coisa simples, vai lá e mata, faz a pessoa desaparecer, o seu desafeto desaparecer. Então a gente pode analisar a nossa vida hoje, né? Quem são aquelas pessoas com quem você preferiria, né, não estar convivendo com ela? A gente preferiria estar convivendo com outras pessoas. Mas a vida nos coloca, geralmente, na convivência com aquelas pessoas que a gente não tem muita simpatia. Por quê? Porque foram relacionamentos que ficaram, sabe, do passado, ficaram mal resolvidos, em maior ou menor grau, que é aquilo que a gente fala, né? Porque a gente tem esse tipo de antipatia, de aversão, desde das coisas mais simples, daquela convivência diária com a pessoa, ou até aquelas grandes aversões que chegam às vias de fato. Então, todo mundo tem isso daí, né? É importante que a gente se conheça, que a gente saiba que isso existe no sentimento nosso e que a gente possa trabalhar com eles. E nós vamos ter que estar retornando com essas pessoas, vida após vida, para que a gente possa sanar, aparar essas arestas, para que a gente possa desfazer esse mal-estar, essa antipatia, transformando numa amizade, numa simpatia, né, num respeito mútuo. Então a gente vai estar retornando sempre com esses mesmos espíritos, habitando épocas e corpos diferentes, mas as situações serão praticamente sempre as mesmas, para o exercício daquela lei maior que a gente sempre fala, né, que é a lei da fraternidade, que é universal, amar ao próximo como a si mesmo. Essa é a lei universal para a busca da felicidade, da igualdade, da fraternidade universal. E falando do nosso planeta aqui, da nossa família, é onde nós precisamos iniciar o exercício dessa fraternidade, desse respeito mútuo, dessa igualdade. Então imagine se a gente lembrasse o que foi que essas pessoas fizeram conosco ou que nós fizemos com elas, né? Porque o erro é sempre dos dois lados, não existem vítimas, todos são culpados numa situação em que há uma desarmonia de relacionamento, né? Então Deus nos dá para nos aperfeiçoar exatamente o que é necessário e suficiente. A voz da consciência e as nossas tendências instintivas. E Ele exclui o que nos seria prejudicial. E continuando aqui, ele diz assim, ó, a pessoa traz ao nascer o que adquiriu, nasce como tal como se fez. Cada encarnação é para ela um novo ponto de partida. Pouco lhe importa saber o que foi. Se da pessoa é exigida a reparação, é porque praticou o mal. Então nós nascemos iguaizinhos nós fomos em vidas passadas. Nós já falamos também aqui, numa das nossas reflexões, nosso estudo do Evangelho, que quando nós desencarnamos,
nós vamos embora com a mesma personalidade, né? Se você for bom, você vai desencarnar com aquela mesma personalidade. O seu espírito, você vai continuar sendo a mesma pessoa. Não acontece nenhuma mágica que você desencarna, né? E você vai ser bom, vai virar ruim, vai virar anjo. Não. A nossa evolução ela é muito lenta. Então, nós desencarnamos com a mesma personalidade que nós temos, né? E qual é a grande maioria da personalidade do planeta Terra? Não é boa, né? Nós desencarnamos com mágoas, com raiva, com ressentimentos, não perdoamos muitas pessoas. Então, nós desencarnamos do mesmo jeito que nós somos. E quando nós retornamos, embora a gente passe um tempo no plano espiritual, daí, quando a gente aceita o amparo, né? Estudando, né? Revendo os nossos erros do passado, porque nós teremos acesso a eles, refazendo uma nova proposta de reencarnação para retornar com aqueles espíritos numa nova oportunidade, mas a gente reencarna com a mesma personalidade. As aversões continuam as mesmas. Não é porque a gente desencarnou que você passa a amar aquela pessoa que você já não gostava. Você pode até adquirir um pouco mais de conhecimento, compreender que você deve se esforçar mais, né, para suportar, para tentar amenizar aquelas situações mal resolvidas que ficaram, mas quando você reencarna com o esquecimento, o que fica em nós é a intuição de quando você olha para aquela pessoa, você vive determinadas situações, você sente, né, vibratoriamente aquela questão de simpatia, de antipatia, de situação já vivida e que você vai ter que partir do zero para novamente tentar escrever uma nova história, que é o que a gente fala que cada encarnação é um livro em branco, onde nós vamos escrever uma nova história de oportunidade de nos relacionarmos melhor com as pessoas, de perdoarmos, né, de exercitarmos a fraternidade, de deixarmos morrer aquelas mágoas, aqueles ódios do passado, fazer com que eles desapareçam através do convívio do dia a dia com essas pessoas que nós chamamos de difíceis, com essas pessoas que nós não simpatizamos em todos os graus possíveis que sejam dentro da nossa vida. Então, não importa que a gente não lembre, né? Isso daí é até uma bênção divina, porque se a gente reconhecesse nas pessoas que convivem conosco os nossos inimigos do passado, seria muito difícil conviver com elas, né? Então, continuando mais um pedacinho aqui, antes que a gente vá para os nossos slides. Ademais, o esquecimento do passado acontece exclusivamente durante a vida corpórea. Regressando à vida espiritual, o espírito resgata a lembrança do passado. Verifica-se, então, apenas uma interrupção momentânea, como na vida terrestre durante o sono, que não impede de se recordar no dia seguinte o que se fez na véspera e nos dias precedentes. Então ele fala aqui, faz uma comparação relacionada ao nosso sono. Quando nós dormimos, é como se nós morrêssemos um pouquinho por dia, não é? Porque o nosso espírito ele se emancipa, ele sai do corpo. Ele sai do corpo, ele vai viver experiências no plano espiritual, vai para os locais da sua afinidade, que esse é um outro assunto que nós vamos também estar estudando. Fica um tempo fora da carne, por assim dizer, que seria no momento do sono, e quando ele retorna para o corpo no dia de manhã, nós lembramos tudo o que aconteceu no dia anterior, não é? Todos os acontecimentos, as pessoas que nós relacionamos. Então, na verdade, é só na vida corpórea que a gente tem essa necessidade do progresso, que a gente precisa progredir, que nós precisamos nos relacionarmos. O tempo que a gente passa no espírito, no plano espiritual, ele é um tempo de estudo, de reflexão, mas aonde a gente vai praticar mesmo é na vida corpórea, quando a gente retorna para a reencarnação. Então ele faz a comparação com o sono, porque durante a noite o espírito se emancipa, né? Ele sai do corpo e ele vai para os locais de afinidade dele, ou ele vai trabalhar, ou ele vai, né, fazer baderna, bagunça, se é uma pessoa que na matéria já tem esse hábito. A gente vai para os locais de nossos hábitos ou resolver alguns problemas relacionados ao plano espiritual, e quando a gente retorna, nós continuamos com as atividades e com os relacionamentos com as pessoas que nós tivemos no dia anterior. Então é na matéria, no corpo, que a gente tem que exercitar a nossa vida de relação.
Tá certo? Então a gente vai colocar algumas frases de maior importância para que a gente possa refletir nos slides, né? Para ficar de uma forma mais fácil para a gente desencadear o nosso raciocínio. Tá certo? Então vamos para o nosso slide? Então vamos lá para o nosso primeiro slide, né? Por que esquecemos das nossas vidas passadas? Porque as recordações, elas poderiam criar obstáculos ao nosso equilíbrio e ao nosso progresso. Imagina você lembrar das pessoas. Quem foram as pessoas na sua vida hoje? Quem foram na vida passada? Principalmente relacionado com essas pessoas que nós temos, que a gente já falou, aversão, antipatia, né? Imagina você lembrar, por exemplo, você tem um relacionamento extremamente difícil com um filho seu, né? Aquele filho que você não sabe de onde, que te odeia, que briga com você, né? Que faz coisas que te desagradam. E você lembrar no passado que você o prejudicou, né? Que causou um dano muito grande, ou que ele foi um grande inimigo seu, que te prejudicou e hoje vocês estão tentando se relacionar. Imagina um relacionamento com irmãos que se odeiam, né, que brigam um com o outro, que isso é o que tem na nossa vida. Na nossa família sempre tem alguém. Cada um de vocês pode pensar que na família, seja na família de sangue, ou seja no trabalho, seja na sociedade, sempre tem alguém que você não consegue se relacionar. Imagina você lembrar que você prejudicou demais essa pessoa, ou que ela prejudicou, foi alguém que te trouxe um grande dano. A nossa mente não aguenta. A nossa mente não aguenta viver essa vida que nós já temos dificuldades, lembrar da vida passada, lembrar da vida retrasada, do que essas pessoas que fizeram. Imagine que você hoje muitas vezes está numa situação extremamente difícil, né? De pobreza, às vezes de humilhação no trabalho, você não tem aquele emprego que gostaria, está passando dificuldade. Você lembrar que no passado você foi alguém extremamente rico, poderoso, arrogante, né? E que justamente hoje, essa pessoa que é o seu patrão, que às vezes você não se dá bem, né? Ele foi teu empregado ou teu escravo numa vida passada e hoje os papéis se inverteram. A gente não aguenta, sabe? Isso desequilibra a nossa mente. Ela cria um obstáculo ao nosso progresso. Porque se você saber que você foi melhor do que aquela pessoa que hoje está numa situação melhor do que você está numa situação mais humilhante. E aquela pessoa que hoje te trata mal, né? Ela já foi um empregado seu, a gente não aguenta essa situação. Aflora tudo em nós os mesmos sentimentos do passado. Se já aflora sentimentos de antipatia, que a gente não sabe dizer de onde vem, que a gente fica procurando por que você não gosta daquela pessoa, principalmente às vezes essas antipatias assim muito rápidas, né? Às vezes você conhece alguém e você já não vai com a cara, não tem isso? A gente às vezes olha uma pessoa e fala, não fui com a cara daquela pessoa, não tive um, né? E quando você começa a conviver com ela, você vai vendo que realmente você não gostava, já não foi com a cara e a situação vai indo e vai se complicando. E se a gente não fizer um esforço, né, para a gente se controlar, acaba criando situações muito prejudiciais. Imagine se a gente soubesse o que aconteceu no passado, então. A sua primeira reação já é de nem, sabe? Porque quando a gente não sabe, a gente tem essas aversões, a gente vai aprendendo que nós precisamos superá-las. Nós precisamos buscar o lado bom das pessoas, as qualidades, enxergar com outros olhos, porque todo mundo tem qualidades, né? E a doutrina espírita, ela vai nos ensinando que nós devemos minimizar essas situações de desarmonia, porque senão elas tendem a piorar e em vidas futuras vão ficar piores ainda. Né? Porque a gente criar atrito com as pessoas, nós criarmos situações em que um prejudica o outro, é só a gente atingir o nosso futuro de mais sofrimento ainda. Nós teremos que voltar mais e mais com essas pessoas, até que a gente aprenda a se harmonizar. Que essa é a lei. É isso que nós temos que aprender. Existe uma lei que rege o universo, que é da fraternidade, da igualdade para todos, que é amar a Deus sobre todas as coisas, fazer ao próximo que gostaria que te fizesse. Amai-vos uns aos outros. Nós nunca vamos escapar dessa lei.
E nós nunca iremos parar de sofrer enquanto nós não conseguirmos colocar em prática. E colocar em prática, óbvio que não é da noite para o dia, que a gente não consegue. Mas é ir fazendo aos poucos. É detectando, né, essas antipatias que nós encontramos a todo momento na nossa vida, em maior ou menor grau, a gente sempre vai estar falando isso, né? E se a gente não consegue amar, no mínimo conseguir suportar. De conviver com ela, de tentar ver o lado bom, de tentar ir minimizando as situações. O Evangelho nos ensina como nós devemos nos conduzir, para que a gente faça desses inimigos do passado os amigos, hoje e no futuro, né? Então, se a gente recordasse, a gente não conseguiria nem dar o primeiro passo. Se a gente lembrasse do que nós fizemos para as pessoas, a gente se sentiria humilhado, se sentiria envergonhado. Ou então, se elas fizeram algo de ruim para nós, aquele ódio ia aflorar, né? De uma forma muito intensa. Não dá nem tempo da gente fazer uma nova história, de ter uma nova postura com as pessoas que a gente não se harmoniza hoje, lembrando do passado. A gente nem ao menos tentaria, né, modificar o nosso comportamento. Então, ó, as recordações poderiam criar obstáculos ao nosso equilíbrio, ao nosso progresso, causar-nos humilhação, que a gente já falou, né? Exaltar o nosso orgulho. Imagine se você que foi um empregado em vida passada, que foi humilhado, que foi ofendido, né? Que foi um escravo, até porque a história da escravidão horrorosa da nossa história faz pouco tempo que aconteceu. Muitos estão reencarnando quem foi escravo como patrão hoje, e os fazendeiros, aqueles seres que maltratavam os negros, que tratavam mal os nossos irmãos, hoje estão em situações mais humilhantes. Imagine se você lembrasse e que, né, você ainda não melhorou, porque vamos supor que você foi muito maltratado em vidas passadas, e aí inverte os papéis, porque a gente, quando é muito humilhado, a gente se faz de vítima, né? Ah, porque eu sou coitadinho, uma vítima, porque se eu estivesse no lugar dessa pessoa eu não faria isso. E aí os papéis invertem. E hoje você veio como alguém que está numa posição superior, hierárquica superior, você é um patrão, né, alguém poderoso, daquela pessoa simples e humilde que foi um dia o teu patrão no passado. Se você lembra disso, exalta o seu orgulho mais ainda. Fala, mas agora que eu vou me vingar dele mesmo, não é? Então, a gente não pode realmente lembrar que traria um desequilíbrio para as relações sociais, para o relacionamento com as pessoas e para a nossa mente também. Iria entravar o nosso livre-arbítrio. O que é o nosso livre-arbítrio? O livre-arbítrio é aquilo que Deus nos dá, que é único e que é intocável, que é a nossa possibilidade de tomarmos as nossas próprias decisões e de arcarmos com as consequências. Haja bem visto, né? Que nós podemos fazer o que nós queremos. Mas existe uma lei que rege o universo e quando a gente transgride essa lei, existe uma consequência, que é chamada a lei da causa e efeito, de ação e reação. Aquilo que eu faço retorna para mim. Se estiver dentro da lei, né, se for bom, retorna como benefício. Se estiver fora da lei, se for mal, vai retornar como um malefício. E se a gente sabe quem foi as pessoas, muitas vezes a gente não consegue tomar determinadas decisões, sabendo. Vamos supor que eu tenho um filho, né, no qual ele me prejudicou, ou vice-versa, né, porque a gente sempre fala que culpados sempre são os dois lados, porque se um faz, o outro não sabe perdoar, os dois estão errados, não é? Mas vamos supor que você teve, né, um trave muito grande, uma dificuldade muito grande com um filho seu, está tendo com um filho seu hoje, que foi um pai seu no passado, né, que você prejudicou, ou que te prejudicou e vice-versa. E aí você precisa tomar uma decisão relacionada a esse filho. E você lembra que ele foi seu pai. E aí você imagina o balaio de gato que dá na sua cabeça quando você precisa tomar uma decisão. E aí você vai tomar uma decisão relacionada a quem que você lembra, que foi seu pai ou que é seu filho. Vocês estão entendendo? Por isso que o esquecimento é uma bênção. Porque nós temos que aprender a nos relacionarmos com as pessoas conforme as situações vão se apresentando no nosso dia a dia. Nós temos que aprender a viver um dia de cada vez, em comunidade com as pessoas, enfrentando as dificuldades e os problemas do dia a dia, sem necessidade de saber quem fomos no passado. Porque o que nós temos que pensar é no nosso futuro.
quem seremos no futuro, que futuro nós queremos de harmonia para o nosso planeta, para a nossa família, para a nossa vida. É a busca da felicidade. E a felicidade, ela está em a gente seguir o mandamento maior universal de fazer ao próximo que gostaria que te fizesse. Esse é o exercício da fraternidade e essa é a felicidade plena que vai existir no futuro. Enquanto nós não entendermos isso, nós seremos que nem folhas jogadas ao vento que não sabe para que lado vai, que não raciocina por conta própria, que não tem uma visão de futuro, que vai viver apenas a vida materialista e atual, né? E tomaremos sempre decisões erradas com o nosso livre-arbítrio e teremos que arcar com as consequências do sofrimento, né? As recordações poderiam perturbar as relações sociais. Imagine todo mundo lembrando o que foi no passado, olhando para você, nossa, você foi meu empregado, hoje você é meu patrão. Ai, você me prejudicou, você me roubou, você me matou. Você imagina o rolo que ia ser. Ia acabar com as relações sociais, ninguém ia conseguir conviver com ninguém. Não tem a menor condição da gente lembrar o que foi no passado. Porque quando a gente fala, porque a gente tem, eu queria tanto lembrar o que eu fui no passado, a gente escuta muito isso lá no Centro Espírita, né? Todo mundo gostaria de saber o que foi no passado. Mas aí você está pensando unicamente em você, mas não é só você que gostaria. Se você tivesse condições de saber quem foi no passado, a igualdade seria para todos, o direito não seria para todos. Toda a humanidade sabendo quem foi no passado. Você imagina o rolo que ia ser a sociedade. Ia virar um caos, não tem a menor condição. Não tem a menor lógica, não tem a menor coerência. Por isso que Deus é extremamente sábio. Ele faz as coisas que são necessárias ao nosso progresso. Mas depois que a gente desencarnar, aí sim, a gente vai ter acesso ao que a gente foi. Porque lá no plano espiritual é uma vida diferente, é uma visão diferente que a gente tem da matéria. Que a gente vai ver isso também dentro do estudo da doutrina espírita. Então, continuando aqui. O esquecimento do passado, ele não é permanente. É aquilo que a gente já falou, a gente não vai ficar sem saber o que a gente foi no passado. Vai ter uma hora, quando a gente desencarnar, que nós vamos saber. Nós precisamos saber o porquê do sofrimento da nossa vida aqui de encarnados, por que nós tivemos essa ou aquela profissão, por que nós tivemos dificuldade de relacionamento com essa ou aquela pessoa. Mas o nosso progresso, ele só acontece no plano da matéria, né? Mas as lembranças vão retornar quando? Pela morte, como está aqui no slide, quando o espírito se liberta do corpo pelo desencarne. Né? Nós seremos socorridos no plano espiritual, nós vamos ver a nossa história do passado, nós vamos nos questionar o porquê de tantas coisas que aconteceram nessa vida, por que a gente recebeu na nossa família ou tivemos pessoas com os quais nós tivemos dificuldade de relacionamento. Então nós vamos lembrar, porque fica arquivado no nosso inconsciente do espírito, não é da matéria. Nós já falamos que o corpo é uma ferramenta necessária que o espírito está utilizando para a sua vida de relação aqui na matéria. Mas a verdadeira vida é a vida do espírito, ele é um viajante, né, imortal do universo em busca do progresso. Aquilo que a gente sempre fala, por isso que a gente tem que estudar mais a doutrina espírita, tá? Se aprofundar nos estudos da doutrina, para que a gente não fique só num nível assim muito vago. Muitas vezes é difícil da gente passar para alguém assim que está iniciando, que ainda não conhece, desde o início, desde o beabá da doutrina espírita, né? Então, por isso que é necessário que você esteja inserido numa escola de estudos espíritas para iniciar desde o comecinho, né? O raciocínio, para fazer os seus questionamentos e encontrar as respostas dentro daquilo que a doutrina pode te oferecer. Mas quando a gente desencarna, nós teremos acesso ao nosso arquivo, o arquivo do nosso inconsciente, onde ficam gravadas as nossas histórias do passado, né? Então, quando o espírito se liberta do corpo pelo desencarne, as lembranças retornam. Durante o sono, quando ele consegue ter uma liberdade relativa da alma, a gente também, muitas vezes, nesse intervalo de um dia para o outro, quando a gente dorme, nós temos vivências em que nós lembramos de situações no passado. Nós nos encontramos com pessoas, com espíritos que viveram conosco. Muitas vezes nós temos até acesso,
né, informações dos nossos mentores, do porquê das dificuldades que nós estamos passando no nosso dia a dia. Nós podemos até lembrar do nosso passado, só que quando a gente retorna para o corpo, a grande maioria não consegue recordar, porque justamente essas lembranças que são relacionadas ao passado vão acabar interferindo e prejudicando o nosso presente, que a gente acabou de ver, relacionados ao nosso livre-arbítrio, né? E as nossas atitudes do dia a dia, eles interferem. Mas muitas vezes, quando nós estamos nesse intervalo, entre um dia e outro, no momento do sono, em que o nosso espírito se emancipa, ele sai do corpo, nós temos acesso a essas informações também. Tá? Então, meios que Deus nos concede para corrigir os erros das vidas passadas. Então, através da nossa consciência, nós sabemos o que é certo e o que é errado. Nós já vimos nos evangelhos passados que onde que está gravada a lei de Deus? Na nossa consciência. Desde o momento da nossa criação. Todos nós sabemos o que é certo e o que é errado. No nosso dia a dia, nós vamos tendo situações em que nós somos obrigados a tomar uma atitude. Nós sempre temos duas opções. Tudo na nossa vida, desde o momento que a gente acorda de manhã, nós temos a opção de querer ficar deitados e levantar para ir trabalhar ou não. Ah, acho que eu vou mentir falando que eu estou doente. Ou não, eu vou levantar, eu vou trabalhar porque eu tenho que honrar o meu ganha-pão. É assim. Toda vez nós temos sempre duas opções. Em todas as atitudes que a gente vai tomar na vida. Uma boa ou uma ruim. Certo? Então, a voz da consciência, ela nos auxilia a corrigir os erros da vida passada. A partir do momento que a gente vai compreendendo a lei divina, que a gente se insere dentro da doutrina espírita, que a gente vai conhecendo o porquê da nossa vida, o que nós estamos fazendo aqui, que mais uma vez a gente fala, não é só para comer, beber, dormir, procriar, trabalhar para ganhar dinheiro, para comer, beber, dormir, procriar. Não, isso são os animais que fazem, né? Nós já mudamos de nível. Estamos no reino hominal, que raciocina. E se a gente raciocina, nós temos que nos questionarmos. Quem somos nós? O que nós estamos fazendo aqui? Nessa vida tão curta, 80, 90 anos, ó, passa muito rápido. Para onde eu vou? Porque eu vou desencarnar. Isso é certeza absoluta. É a única certeza da nossa vida que todo mundo vai morrer, né? Que o corpo vai morrer e o que vai ser de mim? Quem eu sou? Né? Será que eu estou passando aqui nessa vida só para viver a vida da matéria? Nós temos que fazer esse questionamento. Por que eu sofro tanto? Por que tem tanta divergência nesse planeta? Né? Então, a gente tem que usar o raciocínio para isso, para fazer pergunta e buscar resposta. Mas a consciência do que é certo e o que é errado, nós temos. Todo mundo tem. Mas a maioria não quer, porque dá muito trabalho, né? Fazer a coisa certa, ai, eu vou perder minha zona de conforto, eu vou perder aqueles benefícios, né? Que a gente sempre quer passar a perna no outro, se dar bem, quer ser sempre superior. Porque exige algumas renúncias que a gente não quer fazer, né? Porque o nosso egoísmo, a nossa vaidade, o nosso orgulho fala mais alto. Então, muitas vezes, nós não queremos, às vezes, nem aprender. Por preguiça e por medo de ter que mudar de conduta, né? Mas mesmo que a gente não queira, por vontade própria, a vida se incumbe disso. Uma hora não tem como escapar. A partir do momento que você não quer aprender o recado do amor, a gente aprende pelo recado da dor. Né? O tempo é uma maravilha. Ele vai fazer mais cedo ou mais tarde todos nós enxergarmos a necessidade de mudança de conduta, de sermos fraternos, de seguirmos a lei universal, que é para benefício de todos. Então, corrigir os erros do passado através da voz da nossa consciência, para quem consegue ouvir, né, tem ouvidos para ouvir, ouça a voz da sua consciência. E as suas tendências. Você sabe quais são as suas tendências. Todo mundo conhece o seu monstro interior. Você sabe quais são as suas tendências. Ser fofoqueiro, maledicente, egoísta, ganancioso, vaidoso, não é? Todos nós temos uma tendência que, na grande maioria das vezes, nós escondemos da sociedade, mas nós sabemos o que nós temos aqui. E muitas vezes, em certas oportunidades, nós vamos colocando ela para fora e, dependendo do que for a ganância, do que for o egoísmo, do que for o nosso desequilíbrio, né, do que for nosso interesse pessoal, nossa conveniência, nós vamos aumentando essas tendências,
né? E vamos piorando a situação da nossa vida, até a perda total do equilíbrio, do bom senso, inclusive, não é? De enganar pessoas, de mentir, né? Dessas coisas horríveis que a gente costuma ver por aí, maior ou menor grau, falando novamente, né? São pequenas coisas no nosso dia a dia que nós prejudicamos as pessoas, que nós queremos nos dar bem, às vezes na nossa própria família, no nosso trabalho, seja onde for, até grandes coisas, grandes comunidades, populações, países em que, né, se prejudicam os seus irmãos de acordo com o tamanho da ganância. Então, nós conhecemos as nossas tendências intuitivas. O gênio forte, a vontade de brigar, a pessoa sem paciência, né, aquela que quer resolver tudo no tapa, na briga, no tiro. Então, nós sabemos quem nós somos, né? E nós temos que aprender a controlar, porque senão a nossa vida vai piorar. Se já está ruim, a gente fala de novo, não existe nada que esteja tão ruim que não possa piorar, dependendo das nossas atitudes, né? Continuando aqui. É possível saber em quais pontos falhamos em outras existências? Aí porque tem gente que fala assim, ah, mas eu quero me modificar, mas eu queria saber onde foi que eu falhei, em que pontos que eu falhei. Sim, é possível saber, sabe como? Apesar de esquecermos os fatos, as nossas más tendências indicam o tipo de fraqueza moral que nos induziu à queda. É só você observar o seu comportamento e as suas tendências. Você gosta de beber? Está indo para o caminho do alcoolismo? Você já sabe onde foi que você falhou na vida passada e pelo jeito vai falhar de novo. Você gosta de roubar, de querer passar a perna, de se dar bem, de enganar as pessoas? Vai perdendo o limite das coisas, você já sabe onde foi que você falhou em vidas passadas. Então, todos os nossos defeitos, aquelas tendências que nós temos, né, de fazer o mal, a tendência do mal, ela demonstra aonde foi que a gente falhou em vidas passadas. E se nós não nos observarmos, não nos conhecermos e não colocarmos um freio nisso, a situação vai se piorando, piorando, e a gente vai prejudicando as pessoas e vamos transgredindo a lei. E a nossa vida vai piorando cada vez mais. Então, não tem nem necessidade de saber o que a gente fez no passado. É só você perceber o que é que você tem vontade de fazer atualmente. Porque muitas vezes nós temos a tendência e nós lutamos com ela. Então, é só você perceber o que eu tenho vontade de fazer, porque tem gente que faz, transgredindo a lei, e tem outras pessoas que não fazem porque tem medo do que a sociedade vai falar, tem medo das consequências, mas isso não quer dizer que não tenha vontade de fazer. Então, se você tem vontade de fazer algo que vá contra, né, a harmonia, vá contra a sua saúde, vai contra seja o que for a lei universal, você já sabe onde foi que você falhou. Se você está controlando, continua controlando. Vai estudar, vai fazer caridade, participa de uma casa espírita, vai, por quê? Porque todos nós temos mazelas. Todo ser humano encarnado no planeta Terra não é anjo, é ser inferior, é um espírito ainda atrasado, que tem 1000 dificuldades emocionais. A nossa reforma íntima é uma luta, é no nosso dia a dia. E a doutrina espírita, ela nos auxilia a nos compreendermos. Ela nos dá todas as ferramentas para que a gente possa melhorar e vencer as nossas más tendências. Né? Não é porque ela vai desaparecer da noite para o dia, não, porque são milênios de conduta errada. Vai levar outro tempo muito grande para desaparecer. Mas é dia após dia, é hora após hora. Nós somos espíritos viciados no mal. Nós queremos nos dar bem, viciados no nosso egoísmo. Como que isso vai desaparecer? Aos pouquinhos, igual viciado no álcool. Eles não têm lá uma frase, um bordão que fala só por hoje eu não vou beber? Não é assim? Dia após dia, porque é uma luta para quem entrou nesse vício. Para quem tem o vício do espírito, do egoísmo, da maldade milenar, daquilo que todos nós temos, só por hoje eu vou tentar não fazer o mal, só por hoje eu vou tentar não fazer fofoca, só por hoje eu vou tentar não criticar aquele que eu tenho mania de criticar todo dia, só por hoje eu vou tentar enxergar a qualidade daquela pessoa que eu só vejo defeito. É assim que a gente vai mudando, aos poucos, porque a gente conhece as nossas tendências.
Então a gente sabe quem a gente foi no passado. E aí se perguntam, né, motivos de resignação diante dos sofrimentos. Então as dificuldades do nosso dia a dia, porque o capítulo do Evangelho é bem-aventurados os aflitos, a doutrina espírita nos explica por quê que eu tenho que me resignar. Com as dificuldades. Primeiro que nós já aprendemos que fomos nós, né, que criamos todas essas dificuldades lá no passado, que nós podemos criar dificuldades atuais, dependendo da nossa personalidade, das nossas atitudes do dia a dia, nós criamos aflições, né, por assim dizer, aflições atuais que são relacionadas ao nosso comportamento do dia a dia. Aquelas que fugiram do nosso controle, que vieram para a nossa vida de uma forma que a gente não esperava, são atitudes erradas do passado. E aí são dívidas que nós fizemos. E a gente tem que ser o quê? Quando você faz um empréstimo no banco, você precisou fazer aquele empréstimo, fez, seja que por motivo for. Você não tem que ser resignado porque você não se comprometeu a pagar as parcelas? Então, cada encarnação que a gente vem, a gente se comprometeu, porque a gente faz um plano de ação, por assim dizer, antes de reencarnarmos, de que nós vamos ter de volta essas pessoas para a gente conviver no nosso dia a dia. E que nós teremos paciência, tolerância, tudo aquilo que a gente promete. Do mesmo jeito que a gente promete pagar a parcela na dívida do banco. Que todo mês você vai pagar certinho e tal, não é assim? E muitas vezes a gente não consegue, a gente atrasa, a gente fica rebelde, aí tem juro, vai para protesto. No cálculo da nossa vida é a mesma coisa. No dia a dia você, né, se comprometeu antes de reencarnar que vai ter paciência, que vai ter resignação, e chega aqui nada disso. E briga, e xinga, e complica a sua situação. Mas aí a doutrina espírita nos auxilia a nós termos essa resignação, uma resignação raciocinada, não é porque disseram que tem que ser, não. Eu tenho que compreender que eu tive falhas e que hoje eu estou tentando resgatá-las, pagar as dívidas. Então, ó, as dores deste mundo são o pagamento das faltas passadas e das atuais, não é? Aquilo que a gente falou. Se a lei na estrada é você andar a 100 por hora e você anda a 300 e aconteceu um acidente, você buscou, você é responsável. Se o semáforo estava vermelho e você passou no vermelho e houve um acidente, você atropelou, matou alguém, você é o responsável pela sua aflição atual, porque você sabia qual era a lei e sabia qual era a consequência. A nível universal, ampliando a nossa visão, nós sabemos qual é a lei e quais são as consequências, né? Nós somos devedores perante as leis divinas. Com a aceitação, quando a gente aceita o sofrimento, o que acontece? Nós colhemos o fruto do aprendizado. Nós estamos reencarnados para aprender a nos tornarmos melhores. Esse é o objetivo de estarmos encarnados, né? Cometemos erros no passado, nós aceitamos uma nova proposta reencarnatória de vir tentarmos sermos úteis para a sociedade, para todos os nossos irmãos que nos cercam, a iniciar pela nossa família. E aí a gente vai colhendo esse fruto, a gente vai evoluindo espiritualmente. A gente vai se sobrepondo aos problemas, às dificuldades. Eles já não interferem mais na nossa vida, a gente vai mudando a forma de enxergar o mundo, de nos conduzirmos. Nossas dívidas são reduzidas. É óbvio, cada vez que eu vou pagando uma parcela do empréstimo, a dívida vai ficando cada vez menor. Cada vez que eu consigo superar aquela situação da minha vida que me machuca, que me cria situações embaraçosas de relacionamento com as pessoas, e seja o que for, quando eu consigo ter paciência, tolerância, resignação, quando eu consigo superar, é óbvio que vai diminuindo essas dívidas, a situação vai amenizando, os ódios vão acalmando até um dia que vai desaparecer. Nós seremos consolados através do quê? Da compreensão da situação, da doutrina espírita consoladora que nos auxilia a compreendermos o porquê do sofrimento do dia a dia. Nós encontraremos essa paz, essa consolação no coração de missão cumprida, de dívida paga, resgatada. Não é uma consolação, não é uma paz, uma tranquilidade quando você termina de pagar todas as parcelas sofridas de um empréstimo, uma dívida que você fez no banco, né? Fazendo uma comparação grosseira. É a mesma coisa a dívida da nossa alma.
né? Você se sente feliz, aliviado, né? Consolado consigo mesmo. Nossa, que bom! Eu consegui vencer, eu consegui pagar minhas dívidas, eu consegui resgatar. Hoje eu sou uma outra pessoa, um espírito mais evoluído, que enxerga o mundo, as situações de uma outra forma, né? A gente se torna vencedor. Eu venci a mim mesmo, porque o maior monstro que pode nos atacar somos nós mesmos. A maior guerra que nós temos que enfrentar é sempre conosco. As maiores dificuldades do nosso dia a dia é conosco. Aquilo que nós devemos ter mais medo na vida é de nós mesmos. Porque nós somos seres imprevisíveis diante de determinada situação. Nós não sabemos qual é o monstro que vai brotar dentro de nós diante de determinada situação, que a gente pode complicar toda a nossa vida por milênios, não só a nossa vida, como de outras pessoas. Então nós temos que aprender a vencer a nossa animosidade, a nossa inferioridade. É isso que os espíritos superiores fazem, que eles nos auxiliam, que os espíritos mais evoluídos que passaram por esse planeta, os mestres de ensinamento de conduta moral que passaram por esse planeta, que nos ensinaram, né? Que nós temos que observar a conduta deles, de superioridade moral, superioridade espiritual, de conduta fraterna acima de qualquer situação. Eles não se deixavam abalar. E o maior deles foi o Cristo. Entre tantos outros que vieram, que estiveram conosco, Madre Teresa de Calcutá, Chico Xavier, Mahatma Gandhi e tantos outros que a gente pode, sabe, ler a história, que estão assim, centenas e centenas de espíritos mais elevados que trouxeram as suas histórias, que contam as suas histórias através das vivências que tiveram conosco nesse planeta e outros tantos através dos livros psicografados da doutrina espírita. Então nós precisamos estudar, nós precisamos ampliar a nossa visão do mundo. E quando a gente não aceita o sofrimento, sem aceitação do sofrimento, nós perdemos o fruto que a gente deveria colher. A gente perde a oportunidade da encarnação, a oportunidade de fazer mais amigos, de transformar aquela pessoa que a gente considera o inimigo num novo amigo, de refazermos, né, situações do passado que ficaram pendentes. A gente vai perdendo, as dívidas são aumentadas, porque se eu já tenho dívida, se eu já fiz o mal, eu continuo fazendo, eu vou fazendo mais coisa errada, eu vou complicando mais a minha vida, vai ser mais e mais sofrimento até a gente chegar no fundo do poço. Chega uma hora que o espírito chega no fundo do poço, ele cria situações assim horríveis para a evolução espiritual dele. Por isso que a gente pede, estudem, vocês precisam estudar, conhecer realmente o verdadeiro sentido da vida. A gente continua como perdedor. A gente sai de uma encarnação que não conseguiu melhorar em nada. Não conseguiu fazer algo de bom, não conseguiu criar uma história para você em que as pessoas leiam uma história de progresso, uma história útil. Você acaba sendo esquecida, assim como as pessoas que fizeram o mal, que ninguém nem quer lembrar delas, que passaram pela história até como poderosos, e são histórias que a gente lê e fala, nossa, que horror, como que alguém pode passar nesse mundo fazendo isso, né? Que são aquelas pessoas que não são exemplo para ninguém. E isso acontece dentro da nossa vida, do nosso dia a dia, da nossa família, até aqueles que ficaram famosos, que praticamente estragaram toda uma humanidade, que prejudicaram populações, que ninguém nem quer lembrar deles, porque isso não fica na história como uma coisa boa, né? Foram pessoas até que transgrediram as próprias leis da humanidade, não tem? Hoje tem lei para tudo, né? No nosso planeta, né? Em que a gente, mesmo sem conhecer a própria doutrina espírita, a vida após a morte, que a doutrina espírita nos explica de uma forma mais coerente, mais racional, as leis para exercer a fraternidade, o respeito ao próximo no nosso planeta, elas estão aumentando. Né? Hoje você não pode sair por aí fazendo o que você quer, não. Até alguns séculos atrás, né, havia aquela opressão, que se matavam as pessoas, que se achavam poderosos, que faziam o que queriam, que promoviam guerras. Hoje já não está assim, não. As coisas estão mais rígidas e vão ser cada vez mais. Porque intuitivamente todos os habitantes do planeta Terra sabem
que é o exercício da fraternidade que vai melhorar o nosso planeta. Já está programado pelo plano espiritual superior que o nosso planeta mude de nível, que ele saia de expiações e provas para o planeta de regeneração, onde a grande maioria da humanidade terá que exercitar a fraternidade, o respeito ao próximo, o respeito a tudo, desde o reino mineral, o reino vegetal, o reino animal e o hominal. Nós estamos interligados uns aos outros, nós não vivemos uns sem os outros. Então a humanidade está percebendo, nunca houve tanto trabalho no bem em todos os reinos, né? Tantas ONGs, tantas pessoas sérias querendo proteger o reino mineral, nós precisamos proteger as nossas terras, o reino vegetal, as nossas árvores, as nossas florestas, o reino animal, né? Os nossos animaizinhos, nossos irmãos menores que possuem espírito, que estão em evolução, também no grau em que eles se encontram, que não é o racional igual ao nosso, mas eles também são criaturas que precisam de respeito, precisam de amor. E nós, como seres racionais, que precisamos usar a nossa inteligência de uma forma útil, minimizando o sofrimento dos nossos irmãos, das pessoas que transitam conosco na nossa cidade, no nosso país, no nosso planeta. Para que a gente possa fazer esse mundo um lugar melhor, mas tem que partir de cada um. E a gente fala de novo daquele poder do um. Cada um tem um poder grande de transformação. Não é sair carregando bandeira, fazendo guerra aí, impondo as coisas, mas é dando o exemplo, assim como o Cristo fez, que foi o espírito de maior hierarquia que já esteve aqui nesse planeta, e que só com as atitudes dele, de uma forma tão intensa, tão verdadeira, que ele causou um impacto na humanidade, chegando a mudar o calendário. Isso não é para qualquer um, não. Isso é para quem está num nível, sabe, de ser co-criador junto com o Criador, um nível muitíssimo elevado, que um dia nós chegaremos lá, mas são tantos milhões de anos, né, que é bom a gente nem pensar nisso, que a gente tem que cuidar do hoje. Fazer dia após dia alguma coisa melhor, algo a mais. Não ficar na mesmice. O que você está fazendo hoje que é melhor do que ontem? O que você vai fazer amanhã para você, como conquista sua pessoal, seja no estudo, ampliar sua mente, né, a sua visão do mundo, buscar mais conhecimento para o seu espírito. E o que você está fazendo para o seu próximo? O que você fez um pouquinho melhor hoje do que ontem? É assim, é dia após dia. Não é dando grandes saltos, mas é você tomando uma atitude, não é? E aí quando a gente se revolta diante do sofrimento, quando a gente não aceita o sofrimento, quando a gente, né, não aceita que as coisas nos contrariem, sabe o que acontece? Pode nos levar ao suicídio. Quando nós não ampliamos a nossa visão do mundo, quando nós não acreditamos que existe uma vida, que esse espírito imortal continua, que tem que resgatar suas dívidas, que as dificuldades são para o nosso crescimento espiritual. Quando a pessoa não acredita em nada, acha que o nada não existe, ela pode correr o risco de se suicidar. Que é o que acontece por aí. As pessoas que não veem solução para os seus problemas, porque não buscaram conhecimento, porque não acreditam em nada, não acreditam na vida, às vezes porque o sofrimento é tão intenso que ela acha que ela não vai suportar, e nós suportamos tudo, sim, desde que a gente conheça de uma forma melhor. Por isso que a doutrina espírita está aí, para nos ensinarmos. E as consequências do suicídio, elas são terríveis para o espírito, né? Se a situação estava ruim para ele enquanto ele está vivo, depois de desencarnado, então, é de dar dó, porque a morte não existe. Ele não vai morrer como ele queria. Então, quando você não aceita o sofrimento, você pode acabar indo para o suicídio ou para a loucura. Porque existem sofrimentos que são acerbos mesmo, né? Que são mais difíceis do que outros, mas é porque a sua dívida também foi muito maior. Então nós temos que entender isso, que Deus não é injusto, que nada acontece por acaso, e que o sofrimento que Ele nos dá ainda é o mínimo, porque a gente faz as pessoas sofrerem à vista. Eu vou lá, eu mato uma pessoa e eu acabo prejudicando não só ela, mas a família toda, por assim dizer. São inúmeros espíritos que pegam ódio de mim. E quando eu reencarno, eu não posso reencarnar com a família toda que me odeia, porque eu não dou conta de 15, 20 pessoas me odiando. A gente vê encarnação por encarnação com uma ou outra
E a gente ainda acha difícil. Nós pagamos as nossas dívidas à prestação. A gente faz a maldade à vista. Pá, fiz à vista. Para pagar, com todas aquelas pessoas que pegaram ódio de você, cada reencarnação é com 1 ou 2, no máximo, porque a gente não aguenta tanto ódio na vida da gente. Mas são dívidas que nós fizemos e estamos pagando a prestação. Às vezes a gente fala isso, eu sei que é difícil muito para as pessoas que não estão dentro da doutrina espírita, que não estudam, de entender. Vamos estudar, vamos nos aprofundar no estudo da doutrina espírita, na verdadeira lei da vida, porque é muito sério. Quando a gente se revolta com o sofrimento que nós mesmos trouxemos para nós, nós podemos aumentá-lo muitíssimo, indo para o caminho do suicídio ou da loucura. A maioria dos casos de suicídio e loucura se deve à comoção produzida pelas vicissitudes da vida que não se tem coragem de suportar. Então, muitas pessoas, por não conhecerem o verdadeiro sentido da vida, não conseguem suportar as dificuldades, não têm coragem e acham mais fácil, né, resolver o problema tirando a própria vida. Os maiores incitantes ao suicídio são o quê? A incredulidade ou dúvida sobre a vida futura. Se você acha que você não tem uma vida futura, então, né, é mais fácil para você se suicidar para se livrar do problema. É assim que muita gente pensa. Ela não conhece, ela não sabe, ela não quer saber, né? Porque as informações estão todas aí, é só a gente procurar. Muitas vezes a pessoa não quer saber, não se interessa em que existe vida depois da morte, que ela acha mais fácil ela fugir do problema, certo? Então a incredulidade sobre a vida futura faz com que muitos dos nossos irmãos se suicidem e compliquem muito a situação deles, né? Ideias materialistas. A pessoa acha que é só matéria. Ela é só esse monte de corpo, de sangue, de ossos aqui regido por alguns neurônios e morreu, acabou. Então, a hora que chega o sofrimento, ela não aguenta. Aí ela trucida o corpo, que vai refletir no perispírito, que é o molde do corpo, o espírito se desequilibra. Aí as situações de reencarne em vidas futuras são muito tristes, né? É só a gente olhar como que nascem, né, diferentes seres com raciocínio, com o corpo defeituoso, com tanta coisa, que aparentemente não fizeram nada, né, nessa vida aqui. Já nascem cheios de doença. Tem que ter um motivo, né? Tem que ter um porquê. O melhor preservativo contra o suicídio e a loucura é o espiritismo. É a doutrina espírita que esclarece sobre a vida futura. Nós precisamos ampliar a nossa mente. Nós precisamos buscar compreender que nós somos espíritos imortais, que estamos em progresso no universo, que é a nossa busca da perfeição, que é a nossa busca de nos relacionarmos bem com as pessoas, de nos livrarmos desse sofrimento, das coisas que nos incomodam, de seguirmos a lei universal. E assim nós seremos felizes. Essa felicidade que a gente quer, que a gente busca, essa paz, essa tranquilidade, essa igualdade, ela existe. Mas depende de nós raciocinarmos. Nós já estamos no reino hominal, no reino do raciocínio. Nós precisamos buscar respostas para os nossos questionamentos. Nós precisamos nos questionarmos. Da onde eu venho, para onde eu vou, o que eu faço aqui, qual é o objetivo da vida, por que tantas diferenças? Nós temos que saber disso daí. Que somente a doutrina espírita nos esclarece. E ela apresenta o testemunho de espíritos suicidas. Dezenas e dezenas de livros psicografados por médiuns seríssimos, né? Pelo Chico Xavier, né? Que eu creio que não existe quem não conheça, é só você buscar saber quem ele foi. Mais de 400 livros psicografados, trazendo a vivência dos espíritos, né? E muitos deles que foram suicidas, que sofreram terrivelmente no plano espiritual, até conseguirem ser socorridos. E as formas como eles reencarnaram, as próximas reencarnações dolorosas deles trouxeram, são todos depoimentos verídicos. Memórias de um Suicida, um dos livros mais famosos, né? Que conta a história de um irmão nosso que se suicidou e todo
o processo, né, difícil que aconteceu não só com ele, mas como toda a família que ficou desamparada da presença dele. Porque o suicida não é só a si mesmo que ele destrói emocionalmente todas as pessoas que conviveram ali com ele. Então é muito triste. Então nós precisamos buscar conhecimento para as dificuldades, para as aflições da nossa vida. Elas não são por acaso. E elas podem desaparecer sim, a partir do momento que a gente começa a mudar as nossas atitudes, a nossa visão do mundo, que a gente comece a estudar e ver que existe uma lógica, uma coerência em tudo na nossa vida, uma causa justa. Ele promove a serenidade e a coragem moral. Nós vamos enfrentando as dificuldades sabendo que elas são passageiras, porque todas essas dificuldades, elas vão passar, né? Tudo de triste que a gente está plantando, que a gente está recolhendo agora, que a gente está colhendo, que foi plantio do passado, tudo isso é passageiro. Vai desaparecer todas as dores, todos os sofrimentos. Tudo passa na vida, né? Mas nós precisamos fazer a nossa parte de colaborar também, para que amenize, porque senão demora mais tempo para passar. Porque se for aumentando as nossas dívidas, a gente for fazendo cada vez mais coisa errada, o sofrimento vai aumentando e vai demorar muito para passar. Então a gente pode deixar esse tempo mais curto, dependendo das atitudes que a gente tem e do conhecimento que a gente vai adquirindo. O Espiritismo ele preserva o equilíbrio e afasta a ideia do suicídio, porque ele faz a gente compreender o verdadeiro sentido da vida. Ele faz compreender que a morte não existe e que o suicídio complica muitíssimo a situação do espírito. Em próximas encarnações vai ser terrível. Se ele achava que o problema dele era difícil agora, aquele qual ele quis tirar a vida, ele não faz ideia do que vai acontecer com ele no futuro, né? O sofrimento vai ser muito maior. E aí nós também temos que pensar que nós podemos ser úteis, né? Que nós somos espíritos em evolução, que as dificuldades já são dívidas que nós estamos resgatando para nos vermos livres dela. Escrevemos uma história melhor na nossa vida, uma história bonita, de ter sido alguém que enfrentou, de ter saído como herói, de ter, sabe, superado as dificuldades, de ter escrito uma história de superação e deixar a nossa história como exemplo para outras pessoas que enfrentam dificuldades também, né? Então o Espiritismo ele esclarece da onde nós viemos, para onde nós vamos, quem nós somos. Nós precisamos compreender isso. Então fica aqui mais uma vez, né, a sugestão para que vocês estudem na casa espírita da cidade de vocês, que vocês entrem na escola de estudos espíritas. Toda casa espírita kardecista séria tem um grupo de estudos que se aprofunda muito mais na doutrina espírita. Nós precisamos, né, encontrar esse horário para nós mesmos, para o nosso progresso, porque a gente acha a hora para tudo, né? Na nossa vida. Tudo que é da nossa conveniência, que for material, que for para festa, que for para diversão, que for para zona de conforto, a gente tem. Mas e para nosso espírito? O que você está fazendo, né? Se preparando para as dificuldades quando chegarem na sua vida? Será que você vai conseguir passar por elas? Porque todos terão dificuldades. Esse é um planeta de expiações e provas. Ninguém vai escapar da dor, né? Mas o que você está fazendo para o seu futuro? O que você está programando para o seu futuro? Você está fazendo poupança material, você está querendo trabalhar bastante para deixar a coisa para os filhos, mas e para o seu espírito? O que você está fazendo? O que você está amealhando de conhecimento para levar para o plano espiritual? Para se tornar alguém melhor no universo, nós estamos falando. Não é ser alguém melhor na sua cidade, no seu ciclo de amizade. De ser um espírito melhor, né? De deixar o seu recado aqui, o que vão lembrar de você, da sua passagem nesse planeta, qual é a história que você está escrevendo no livro da sua vida, nesse livro momentâneo, que você está com muitas páginas em branco ainda para o seu futuro. Então nós precisamos pensar nisso, tá certo? Matricule-se numa escola de estudos espíritas na sua cidade, no local que você estiver, casa espírita, todas elas têm o curso, e leiam muitos livros, para que a gente possa ampliar a nossa mente e que a gente possa enfrentar as nossas dificuldades, os nossos sofrimentos com mais coerência, com mais raciocínio, sabendo que tudo está certo, que tudo passa. Então fica aqui, né, a nossa reflexão do Evangelho esta semana. Vamos então fazer a nossa prece para que nós possamos encerrar. Que Jesus nos abençoe.
Mestre Jesus, nós agradecemos mais uma vez o Evangelho que fizemos neste dia. Que possamos colocar em nosso coração e em nossa mente as lições aqui recebidas, que possamos fazer o propósito, Senhor, de praticá-las cada vez mais no exercício da fraternidade. Pedimos, amigo querido, que os mentores espirituais da nossa casa possam fluidificar a nossa água, colocando nela o remédio necessário à saúde do nosso corpo físico, do nosso corpo espiritual, que possamos sentir no Senhor renovados em nossos pensamentos e em nossas energias. Obrigada por mais esta oportunidade, pela sua misericórdia imensa com todos nós. Agradecemos, Senhor, toda a lição que tem nos dado, toda a paciência que tem conosco e pedimos nesse momento que abençoe todas as famílias do nosso planeta. Obrigada pelo teu amparo de amor e luz e nos protege hoje e sempre. Que assim seja.